Bom dia, eu resolvi essa semana fazer 5 vídeos falando sobre os 5 propósitos de Deus de forma muito bem explicada. Para quem me conhece, sabe da minha história, do meu testemunho, que falo sempre com muita alegria, com muita felicidade. No ano de 1998, eu me lembro que eu estava indo ao Rio de Janeiro comprar os livros numa livraria chamada Juerp, e eu pedi ao meu amigo que era atendente naquela livraria, eu gostaria de um livro que falasse sobre igreja saudável, sobre evangelização, sobre visão, e ele me vendeu um livro chamado Uma Igreja com Propósito. E quando eu cheguei em casa, aquele livro de 450 páginas, eu li o livro em praticamente menos de uma semana. Eu devorei o livro. E aí eu descobri algo que nada tem a ver com Califórnia, nada tem a ver com o autor do livro, mas tem a ver com os 5 propósitos de Deus, baseado no grande mandamento e na grande comissão. O grande mandamento diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento que está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E aí, nos evangelhos, nós encontramos a grande comissão, Portanto, ide, pregai o evangelho, ensinando as pessoas a guardarem o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós encontramos esse versículo na Bíblia, esse mandamento e a grande comissão, que não é a grande opinião. E quando você encontra uma verdade bíblica, você aprende que quando Deus ele fala algo na palavra de Deus e você não obedece, a gente pode chamar desobediência de um único nome, que é pecado. Então, a mente da gente fica focada naquilo que a Bíblia fala de amar a Deus, amar ao próximo, pregar o evangelho, discipular e servir. E, logicamente, quando alguém, ou alguma igreja, ou alguma pessoa não segue esses propósitos, a gente sabe que elas estão desconectadas do propósito de Deus. Porque não fui eu, não foi você quem colocou, inspirado pelo Espírito Santo, o grande mandamento e a grande comissão. Então, hoje eu quero falar sobre adoração. Um dos meus maiores desafios sempre foi, como pastor, desde o meu primeiro ministério, a fazer as pessoas entenderem que nós temos que colocar Deus como prioridade. E a gente é redundante. A gente diz prioridade número 1, mas prioridade só existe uma, número 1. Então Deus tem que vir acima de tudo, Amar a Deus de todo o seu coração, com toda essa força, todas as emoções, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí você vai ser pastor, e aí você vê que as pessoas de manhã não vão ao culto porque estão trabalhando ou estão preparando o almoço de domingo. Eu já vivi realidades das pessoas irem à praia, eu já vivi realidade das pessoas irem para o churrasco, eu já vivi pessoas caçando passarinho, andando de cavalo, ou trabalhando. Seja lá onde eu for, eu vejo as pessoas em diferentes contextos, desrespeitando esse mandamento de colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é uma ideia minha, é uma ideia bíblica. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, porque o que toma o primeiro lugar da sua vida é o Senhor da sua vida. Então, muitas pessoas não sabem, mas elas estão praticando idolatria quando um esporte, um lazer, um encontro, um serviço, está roubando da vida delas o lugar que só pertence a Deus. Então, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Outro conceito disso é que a adoração é um estilo de vida e não um momento na vida. Muitas pessoas falam que a música faz isso, aquilo, outro. Eu conheço inúmeros cantores com péssimo testemunho que estão cantando, mas não estão adorando. Porque a adoração de Deus, Deus aceita aquele que levanta as mãos santas e puras,
os lábios precisam estar puros. Então, a adoração não é lá no domingo, naquele prédio que a gente chama de igreja erradamente, mas que é santuário. A mulher samaritana perguntou para Jesus aonde é que a verdadeira adoração vai acontecer. E Jesus disse, olha, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a adoração é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você está dirigindo, você adora a Deus. Você está trabalhando, você adora a Deus. Tudo que você está fazendo nos seus relacionamentos, nos seus compromissos, você está adorando a Deus. Então, a adoração não é cantar músicas numa igreja. Não é estar na igreja domingo. A adoração é o que você é como uma pessoa diante de Deus, como marido, como filho, como pai, como líder, como uma pessoa que está trabalhando na construção. Lá onde você estiver, você está adorando a Deus, muitas vezes sem cantar uma nota musical, sem uma palavra de adoração. Então, o que a gente está vendo é que tem muita gente que ainda não entendeu o que é a adoração. E pensa que a adoração é só música, são as vestes santas, ou seja, tem pessoas que acham que se só adora a Deus se tiver paletó e gravata. Não, a adoração ela é acompanhada de um elemento fundamental de santidade. Então, se você veste uma roupa santa, não precisa ser fundamentalista para Deus estar aceitando a sua adoração. E a adoração não é um momento da vida, é um estilo de vida. Você adora a Deus quando no meio de uma sociedade corrupta e perversa, você não fala como eles, você não age como eles, você não aceita propina, você tem caráter cristão, que as pessoas olham para você e falam assim, ali tem um servo de Jesus Cristo. Porque esse modelo de adoração dentro do templo, e de segunda a sábado de noite você esquece tudo e no domingo você vai lá para adorar, isso é religiosidade e nada tem a ver com o estilo de vida de adorador. Porque o Pai procura aqueles que colocam ele como prioridade. E eu tenho tido muito essa dificuldade, porque tem gente que tem tempo para ir a tudo que é lugar. Gente, eu depois do Covid fiquei muito mais objetivo do que ficava antes. Eu fiquei muito mais sincero. Eu nunca fui uma pessoa politicamente correta. Tá aí a doutora Silvana Salomão, que foi ouvidora do Ministério Público. Eu ia dentro do gabinete do governador, de deputado, falar o que Deus pensa da corrupção no meio político. Porque eu penso que se Deus me dá uma plataforma, eu tenho que ir lá pregar a palavra de Deus naquela plataforma. Então, o que acontece? Tem gente que está com uma gripe, não estou falando de Covid, ele não pode ir à igreja. Está chovendo, não pode ir à igreja, está sol demais, ele não pode ir à igreja. Aí, teve uma folga domingo, vou para a praia, vou para o sítio, vou para a Chapada, vou para Disney, vai para lá onde você estiver no mundo. Você tem tempo para fazer tudo, menos para se reunir como igreja. E eu não estou falando de templo. Tem gente que nem na era digital tem tempo para ouvir um pastor pregando na internet. Aí você pergunta aí, você é um cristão? Não, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí, como é que você coloca a vida? Não lê a Bíblia, não ora de manhã, não busca a vontade de Deus em tudo, faz coisas condenadas pela Bíblia. Eu estou vivendo num contexto fora do Brasil, eu estou no campo missionário. Quantidade de pessoas cristãs que a gente vê mentindo para os órgãos de imigração, fazendo coisas erradas, é enorme, porque esse conceito religioso, ele apagou o entendimento correto do que é adoração. Adoração não é você usar uma bandana com o nome de Jesus, uma camiseta com o nome de Jesus. Adoração é quando Deus olha para dentro do seu coração e vê que você, todas as suas ações, tudo que você vai fazer, tudo que você pensa em fazer, você olha para que a vontade de Deus seja feita na sua vida e não a sua. É o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, as pessoas precisam aprender o que é adoração. Adoração não tem nada a ver com vida religiosa.
Tem gente que vai à igreja, ao santuário, múltiplas vezes, mas o coração dele está longe de Jesus. É por isso que eu falo que o nosso país já tinha uma doença muito antes, e essa doença estava no meio da religião. Porque a gente vê líderes religiosos macumunados com políticos corruptos. Não para chegar lá e dizer, você está na corrupção e você tem que se converter, não. Mas recebendo dinheiro de propina, se envolvendo com compra de votos. E isso é algo que Deus se aborrece, porque aquele que o busca tem que reconhecer primeiro que está em pecado e que precisa se arrepender. Lembra-se de 2 Crônicas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que diz que é religioso, orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De nada adianta fazer oração que não inclui arrependimento, de nada adianta fazer jejum que não inclui arrependimento, porque a primeira coisa para você adorar a Deus é quando você reconhece que você é um miserável pecador, que você não merece, mas pela graça de Deus, Deus te dá a bênção de você adorá-lo. Então, uma das decisões que eu tomei no tempo da Covid foi parar de pedir, por favor, para as pessoas irem à igreja. Porque tem gente que tem tempo para ir no parque, tem tempo para ir em qualquer lugar, mas não tem tempo para ir na igreja. É o problema que acontece do esfriamento espiritual nos Estados Unidos. As pessoas vão na igreja 5 dias. O dia dos pais, o dia de ação de graça, Natal, Páscoa e mais um outro que eu me esqueci agora, que talvez seja o dia das mães. Aí você pergunta para a pessoa, você tem fé em Deus? Sim. Quantas vezes você vai à igreja? 5 vezes. 5 vezes por ano. Ou seja, é uma vida religiosa vazia, que acaba dando mau testemunho, porque quem não se alimenta da palavra de Deus vai se alimentar da corrupção do mundo. E Billy Graham disse, né? Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Não existe outra explicação para as pessoas pararem de ler a Bíblia e de orar, se não for o pecado. A idolatria hoje ela é muito mais avançada do que nos tempos bíblicos. É a estátua de Baal, é a estátua de Buda, a estátua disso. Mas hoje a idolatria, às vezes, está dentro da sua carteira, que é o seu dinheiro. E, infelizmente, muitas igrejas têm ensinado as pessoas a não terem uma vida simples. Domingo passado, eu preguei uma mensagem dizendo que nós precisamos ter uma vida simples, a vida do suficiente. Mas tem igrejas que dizem, se você é abençoado, você tem que ter carro do ano, tem que fazer isso, aquilo outro, jogando toda a sua palavra na área material. É claro, óbvio, evidente que Deus sabe que você precisa do pão de cada dia, que você precisa pagar as suas contas. E se, com um trabalho honesto, e se Deus quisesse para você, você tiver um progresso financeiro, amém. Mas nós temos que parar de pensar que quem não tem uma vida abastada não está sendo abençoado por Deus, porque senão a gente tinha que tirar da Bíblia os principais heróis da fé e o próprio Jesus, que passou por situações muito difíceis, sendo o próprio Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então hoje, quando eu falo sobre adoração, eu estou falando que se tem alguma coisa na sua vida, e eu não estou falando nem para pessoas que estão dentro da igreja, se você quer agradar a Deus, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. É o relacionamento mais importante da sua vida, mais importante do que o seu casamento, mais importante do que o seu emprego, mais importante do que o seu relacionamento com seus pais terrenos, é o seu relacionamento com Deus. Porque quando esse relacionamento está bem, quando você está alinhado espiritualmente com Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia diz isso. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E essa adoração que hoje eu estou falando, amanhã eu vou falar do amor ao próximo, ela não é limitada pelo tempo, ou seja, ela não precisa ser domingo. Ela não precisa ser domingo de manhã. Ela não precisa ser domingo de noite. Ela é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ela não é limitada pelo espaço físico ou geográfico.
Não é só num país, não é só num monte, como a mulher samaritana ficou indagando se era num monte, se era no outro monte, se era em Jerusalém, se era na Samaria. Jesus disse, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, não precisa ser na igreja A, B ou C, pode ser em qualquer igreja, na X, Y, Z. Não precisa ser no templo, quando você não pode ir pela questão agora do Covid. E outra prova que eu insisto em falar, que nós temos um problema espiritual sobre a nossa nação, é que as pessoas acham que a adoração só pode ser feita dentro do templo. Jesus disse, tu, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ajoelha e ora ao teu Pai que está nos céus. Né? Não que ele falou mal do templo, mas ele disse que você pode começar a sua oração na sua casa, dentro do seu quarto, com as portas fechadas. Então a adoração não é um lugar no tempo, a adoração não é um lugar no espaço geográfico, e a adoração também não é um estilo. Sabe por quê? Nós brasileiros gostamos de um estilo de música, os americanos gostam de outro e os africanos gostam de um outro estilo. E muitas vezes, porque o estilo não é do nosso agrado, nós criticamos que aquela pessoa está adorando a Deus num outro estilo musical. Mas o mundo é um lugar globalizado. Então, se você quer adorar a Deus, e eu digo para você, a primeira coisa fantástica que eu descobri é que a melhor coisa é quando você prioriza Deus na sua vida. Vou contar um exemplo pessoal, eu não gosto muito, mas eu vou dizer para vocês. Pouquíssimas vezes eu faltei culto domingo. Inclusive quando eu estava gripado, com crise de bronquite, eu ia à igreja. Eu, em uma ocasião de luto, fui à igreja mesmo chorando. Mas eu vejo gente que se tem um feridinho no dedo, não vou à igreja hoje. Uma nuvem diferente no céu, eu não vou na igreja hoje. Eu não estou falando com isso na época do Covid agora. O Covid é uma situação diferente, mas eu digo o seguinte, o Covid vai passar e tem pessoas que com Covid ou sem Covid, eles têm sempre uma desculpa para estar reunido como igreja. Mas querem as bênçãos de Deus, eles querem Jesus, mas não querem a noiva de Jesus. E isso é uma incongruência, isso é uma incoerência. E eu assumi um compromisso comigo mesmo no meio da Covid, que eu vou parar de insistir com as pessoas para ir à igreja. Eu tenho que buscar a ovelha perdida, eu tenho que buscar a uma, porque fugiu das 99, mas você vai à igreja não para me alegrar, mas para alegar Jesus e por causa que você precisa de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Mas, pastor, eu conheço aquela igreja que tem aquele defeito, aquela outra. Ok, existem muitas igrejas doentes, eu sei disso, mas você, se orar, vai encontrar um povo sincero que busca Deus por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Porque Deus ama você não pelo que você tem na sua carteira, mas pelo que você é, pela vida que você tem, pelo seu coração disposto e inclinado a servir ao Senhor. Quantas vezes eu amassei barro quando eu era seminarista em Maricá, que eu tinha que andar 3 quilômetros num domingo chuvoso para ir até Ubatiba e depois voltar a pé. Meu sapato ficava cheio de lama, uma grossura assim. Uma vez eu saí de casa, um ônibus passou numa poça lama, me banhou todo de lama, eu continuei indo à igreja. Quando eu fui pastor em Carmo, quantas vezes eu descia a rua, que era num morro, e eu quase escorregava fazendo surf na lama. Quando eu fui pastor em Cantagalo, quantas vezes eu ia a lugares distantes a pé para pregar o evangelho? No Cantelmo, São José. Aqui nos Estados Unidos, quantas vezes a gente pegou ônibus até Deus nos dar um carro para a gente poder ir à igreja? E assim, você está me ouvindo porque hoje eu prego de forma internacional por causa da internet, mas a gente mora aqui num lugar onde as ruas são maravilhosas, todo mundo tem carro.
as estradas maravilhosas, mas as pessoas têm desculpas. Só que você pode continuar com as suas desculpas diante de Deus, mas você não pode dizer que a sua vida é uma vida de adorador. Você pode cantar todos os hinos do cantor cristão, ligar a rádio gospel no primeiro volume, e você não está tendo uma vida de adoração. Porque a adoração só acontece quando você coloca Deus como prioridade da sua vida. Né? Prioridade. Quero mandar meu abraço para o Marco Juvenal, para a doutora Silvana Salomão e para o meu amigo Enio Dantas, lá da Paraíba. Né? Então é isso, gente. Adoração é estilo de vida. Hoje eu falei desse primeiro propósito. Por que eu estou falando isso? Porque a adoração tem a ver com um processo que acontece na sua vida chamado santificação. Deus só recebe a adoração de lábios que invocam o seu nome, lábios puros. Lembre-se o que aconteceu com Isaías. Ele estava dentro de um templo, ele disse para Deus, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí diz a palavra de Deus que o anjo pegou o fogo do altar e queimou a língua de Isaías para mudar o discurso de Isaías. Então, você que fala palavrão, você que fala palavras torpes, piadas picantes, você que mente, você que usa a sua língua para fazer fofoca, você que não conta a verdade do jeito que tem que ser contada, você que usa a sua língua indevidamente, você pode cantar todos os hinos que você conhecer, mas Deus está ouvindo nada, porque aquilo é só música. Porque a adoração, Deus só aceita daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e daqueles que invocam o seu nome. Lembre-se do Velho Testamento e do Novo Testamento, que a santificação sempre foi um recurso, foi uma imposição de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Então, se você mente para as autoridades, se você faz coisas erradas, se você não se arrepende do seu pecado, se você não muda uma mudança, não procura uma transformação de vida, tudo que você está fazendo, você está cantando, mas não está adorando. Vou dizer uma coisa séria, basta você procurar no YouTube, eu não vou citar nomes, mas tem até cantor de gravadora envolvidos em assassinatos, estava cantando, mas não estava adorando. Não estava adorando. E Deus se alegra com isso. Nesse tempo em que eu conheci os 5 grandes propósitos de Deus, e o primeiro hoje é a adoração, eu ouvi muita gente dizendo que não concordava com a minha metodologia. Eu ouvi muita gente dizendo, pastor, amamos o Senhor, mas não amamos a sua visão. Sabe por quê? Porque quando você prega sobre a adoração do jeito que é muito duro esse discurso. É muito duro esse discurso. Porque muitas pessoas preferem ter uma vida religiosa do que uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que, apesar dos nossos defeitos e pecados, a gente procura se santificar a cada dia. Mas, acima de tudo, com os lábios fechados, sem usar camisetas gospel, as pessoas possam olhar pela rua e dizer, lá vai um servo, uma serva de Deus. Porque é isso que o mundo procura. Pessoas que reflitam o amor de Cristo, a palavra de Cristo. E essa é a única ação que vai realmente sarar o nosso país. Nós temos uma estatística enorme de que o nosso país está sendo um país muito evangelizado, muitas pessoas dentro de igreja, e eu não vejo esses números com otimismo. Porque eu gostaria de ver pastores não envolvidos com a aceitação do aborto. Eu gostaria de ver pastores não envolvidos com corrupção. Eu gostaria de ver pastores não apoiando certas ideologias. Eu gostaria de ver pastores mais preocupados em agradar a Deus do que o partido político A ou B, de esquerda ou de direita. Eu gostaria de ver pastores acreditando mais na Bíblia do que nos livros de filosofia.
Eu gostaria de ver pastores seguindo o princípio bíblico de liderança da Bíblia e não de Maquiavel. E a nossa nação, o nosso povo brasileiro, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, falo assim porque sou brasileiro, precisa adorar a Deus como estilo de vida, consertar a sua vida com Deus, fazer um conserto com Deus. Botar Deus como prioridade da vida. Como é que eu faço isso, pastor? Eu dirijo muito tempo e eu não posso ler a Bíblia. Arruma um jeito de botar MP3 da Bíblia no seu celular, põe lá no carro, Bluetooth, no cable, no USB, e você vai ouvir a Bíblia. Oração você faz até de olho aberto. Ninguém diz que a oração tem que ser de olho fechado. Você pode estar dirigindo e pedindo para Deus abençoar a sua vida, né? Não pode ir à igreja domingo, ainda mais nesse tempo online, assiste um culto virtual até você poder ir à igreja. Não pode ir à igreja, vai num grupo pequeno. Mas veja só, por que eu estou falando isso? Aqui, nós temos uma rádio gospel, nós temos um grupo de WhatsApp e MP3, nós temos uma televisão no site, eu faço stream no Facebook, mas tem gente que não tem tempo de ver nada. E ele diz que é cristão. Já passou o meu tempo em que eu acreditava nisso. Eu só vejo as pessoas dando desculpa. Igual Jesus citou uma parábola que ele falava das bodas, e essa parábola diz que Jesus cita que o dono da festa mandou sair pela rua para convidar as pessoas. Aí um disse assim, eu comprei uma junta de boi e não posso ir. Peço desculpas. Eu comprei uma fazenda nova, não posso ir. Peço desculpas. E o outro, eu vou me casar, estou preocupado com a festa de casamento, não posso ir. E aí cada um teve uma desculpa para não participar das bodas. Comprar fazenda não é pecado, ter boi não é pecado e casar não é pecado. Mas essa parábola nos ensina que essas pessoas não tinham a prioridade para ir nas bodas, que é as bodas do Cordeiro. E aí Jesus diz naquela parábola, sai pela rua e pelos valados e força aos mancos necessitados, aos marginalizados a entrar na minha casa para que minha casa se encha. Deus faz um convite. Você não vai agradar o pastor Eduardo Baldassi, você não vai agradar ninguém mais, a não ser Deus e você mesmo. Ele faz um convite. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração como fizeram lá os vossos antepassados. Porque quando Deus diz que é para colocar em prioridade, é para você fazer isso. E não porque eu inventei isso, não porque eu estou falando para você fazer isso. Aí nada dá certo na sua vida, aí o seu dinheiro não rende, aí todos os seus projetos são frustrados, aí o seu casamento está indo de mal a pior, sua saúde está indo de mal a pior, tudo na sua vida está descendo a ladeira. Por que será? É porque eu digo que tenho fé em Deus, mas eu não oro. Eu digo que tenho fé em Deus, mas não leio a Bíblia. Eu não coloco Deus como prioridade na minha vida. Para Deus tudo é por último. Se eu tiver tempo, se eu tiver saúde, se o tempo estiver bom, se isso, se aquilo outro, é sempre condicional com Deus. Para as outras coisas, nada é condicional. Então, hoje são 11h17 aqui em Orlando, na Flórida, dessa terça-feira, dia 30 de junho. Eu estou falando com você sobre o primeiro propósito, propósito da adoração. E a pergunta que eu vou deixar, você tem adorado a Deus como estilo de vida? Você tem colocado, quando eu pego a sua agenda, você tem tempo para Deus? Qual foi a última vez que você olhou? Qual foi a última vez que você leu ou ouviu a palavra de Deus? Qual foi a última vez? Porque todo relacionamento, você precisa investir tempo. Não é porque você não vê Deus, tudo bem. Não. Você fala com Deus quando você ora e Deus fala com você quando você ouve um pregador que preparou para pregar ou quando você lê a Bíblia. Então, como um relacionamento pode sobreviver se você não fala com Deus em oração e você não ouve Deus falando com você?
É isso que eu quero que você pense. E é por isso que há 20 anos atrás eu li esse livro, Uma Igreja com Propósito, e eu falei, realmente, já naquele tempo, eu descobri algumas igrejas que estavam sem propósito. Sabe por quê? Adoram no domingo, mas no dia seguinte fazem tudo o contrário do que aprenderam no domingo. E a adoração não é um lugar, mas sim um estilo de vida. Não é limitado no tempo, no espaço geográfico e nem no estilo de música. Pense sobre isso, medite sobre isso. Quer deixar seu comentário? Eu vou ler todos os comentários e depois eu respondo. E pense nesse primeiro propósito. São 5. São 5. Hoje eu estou falando do primeiro. Adoração como estilo de vida. Relacionamento com Deus. Ouvir Deus falar. Falar com Deus. E assim você vai crescer em todos os outros relacionamentos. Não é à toa que este grande mandamento está colocado assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso eu vou falar amanhã. Deus diz, como você vai amar a Deus que não vê se você não ama o seu irmão que você vê? Mas isso eu deixo para amanhã, para dar água na boca para você. E se você gostou desse vídeo, você, por favor, compartilhe ele para que mais pessoas possam refletir sobre a adoração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É o desejo do meu coração pastoral para todos vocês que são as minhas ovelhas virtuais. Deus abençoe vocês e continue cuidando da sua vida, continue usando todos os cuidados necessários, porque o vírus da Covid está aí, não é brincadeira. E eu quero que você tome muito cuidado com a sua vida. Amém.